o jejum intermitente, mas sim restrição calórica e intermitente, tá? Por conta que eu falei para vocês, porque o jejum já é a partir de 4 horas, né? Então, porque se a gente for parar para pensar, a gente já faz esse jejum diariamente, né? Por exemplo, você toma o seu café da manhã, 7 horas da manhã, quando é 1h30 da tarde, você almoça. Você já fez um jejum, né? Então, assim, o correto seria restrição calórica intermitente, tá? Porque o jejum a gente já faz. Isso já faz parte do nosso sistema biológico, tá? O jejum biológico também, que é o jejum que nós já estamos aptos a fazer, mas o colega, com licença. O jejum que nós estamos também aptos a fazer é o jejum de 8 horas, tá? Por exemplo, como que seria esse jejum de 8 horas? Se você fez a sua última refeição 7 horas da noite, né? Aí você, quer dizer, na realidade já é de 12 horas, né? 7 horas da noite, depois você vai se repousar e pela manhã você se alimenta novamente, você já tem um jejum de 12 horas. Mas o mais habitual é o jejum biológico que nós mais praticamos é o de 8 horas. Então, se começar um jejum, não é difícil, tá? O jejum não é difícil fazer. O que é difícil é a restrição calórica, tá? Nós temos que ter um cuidado minucioso com isso, tá? Porque tem várias patologias que não é aconselhado a fazer esse jejum, tá? Por exemplo, aí doenças relacionadas ao sistema nervoso central, tá? Por exemplo, Alzheimer, Parkinson, tá? Esses indivíduos, a nível do sistema nervoso central, que são acometidos, não é significante, tá? Pelo fato de eles já terem um sistema nervoso central já debilitado. E lembrando que o cérebro ele precisa de minuto a minuto de glicose, tá? Então, assim, não é certo a gente fazer isso, tá? Entretanto, nós utilizamos muito em pacientes obesos, tá? Em pacientes diabéticos, tá? Então, esses pacientes a gente pode sim ter um olhar para eles e falar por que não, tá? Se caso ele não tiver nenhum outro acometimento muito relevante. Por exemplo, até questão de síndrome da ansiedade generalizada ou do pânico, porque se você fizer a restrição calórica intermitente com ela, você sabe que no começo vai ser muito difícil, né? Ela pode ter quedas aí, né? Por conta que ela vai ficar muito ansiosa, porque a restrição calórica ela vai gerar uma ansiedade. E na restrição calórica, a gente sabe quando a gente fala restringir o cérebro, ele não dá conta, né? Ele vai ficar ali chamando na sua mente toda hora e aí que vai aparecer vontade de se alimentar, né? Mas a gente tem que ter um certo cuidado, tá bom? Mas aqui, até aqui da aula tá tudo beleza? Alguma dúvida? Não, professora. Para mim tá claro. Beleza, então. Então aqui a gente já se certificou que a partir de 4 horas depois de se alimentar, a gente já tem um esvaziamento gástrico e a gente já sim tem um jejum, tá? Então, a partir de 4 horas já é um jejum. Então, o nome correto, entre aspas, para o protocolo de jejum intermitente
é restrição calórica intermitente, tá? Aí o jejum intermitente, que é ciclos de consumo alimentar com jejum total, né? Que a gente já explicou, que seria, por exemplo, vamos supor que eu jantasse, né, 7 horas da noite, e acordasse às 7 horas da manhã e fizesse uma refeição, eu já fiz um jejum de 12, por exemplo, e daí depois no outro dia eu fizesse jejum total, então já é o jejum intermitente, tá? Aí agora, o jejum periódico é aquele que ultrapassa 24 horas. Ultrapassa, tá? Aí é o jejum periódico. O intermitente, então, ele vai até 24 horas de jejum. Após 24 horas, a gente já classifica como jejum periódico, né? Porque é um jejum ali contínuo, tá? Aí nós temos protocolo 1 semana de jejum, né? Porque tem casos que pacientes já treinados ficam 1 semana de jejum. E o jejum prolongado, que é somente água, tá? No jejum intermitente, no periódico, pode-se fazer o uso, por exemplo, de água e de chás, tá? E de café também, entretanto, que não coloque açúcar, né? Porque o café sozinho ele não tem caloria nenhuma, né? Chás não tem calorias, água também não tem caloria. Mas eu não aconselho o café para pacientes que tenham distúrbios no intestino, distúrbios intestinais, tá? Porque a pessoa já vai estar de jejum e você induzindo a cafeína, você vai estar aí dando uma irritabilidade gástrica, e já que essa pessoa vai estar de jejum, essa irritação gástrica, ela vai ser maior, né? Ela vai ser forte, ela vai ser um pouco agressiva. Dessa forma, é perigoso o indivíduo ter êmesis, né, enjoos ou seguidos de diarreia, e daí não seria interessante, né? Porque daí a pessoa iria ficar fraca e ela teria que aí interromper o jejum, tá? Eu não aconselho, tá? Então vamos lá. O jejum, como eu comentei com vocês, ele é muito antigo, né? O jejum ele surgiu com as religiões, tá? Por quê? Com o intuito de purificação espiritual. A prática do jejum é bem conhecida na história bíblica, tá? E na história das igrejas e das religiões. No catolicismo, por exemplo, se tem o jejum para a purificação da quaresma e da sexta-feira santa, tá? São esses 2 ciclos no ano que geralmente os católicos fazem prática de jejum. Entretanto, o jejum no catolicismo é liberado o ano inteiro. Ele é utilizado o ano inteiro, tá? Tanto que tem um olhar aí da alimentação como gula, como um pecado. Então, assim, o exagero. Então, a alimentação, ela só é realmente para que você tenha energia e tenha saúde e não tenha os exageros. No judaísmo, temos o Yom Kippur, que é o dia do perdão, e no dia do perdão se faz o jejum total de 24 horas. No budismo, tem a purificação espiritual, que é menos carnal, tá? O budismo, ele já segue uma linha de vegetarianismo e veganismo, tá? No budismo já é, então, um pouco diferente. Eles já praticam o jejum, já não é para festividades ou para dias especiais de oração.
Não, o jejum já está ali diariamente na rotina deles, tá? Porque no budismo, os monges, por exemplo, eles não preparam comida, eles não preparam alimentação. Geralmente, eles recebem doações, tá? Aí, nessa foto, nessa ilustração que eu mostrei para vocês, é que eles estão andando pelas ruas e estão recebendo doações alimentares, tá? E eles não, o budismo, eles não se alimentam de nenhum tipo de ser vivo, nenhum tipo de ser vivo, tá? Porque eles classificam como canibalismo, eles classificam como que não é algo puro, é algo, entre aspas, sujo, é algo que não vai os purificar, tá? Porque qualquer ser vivo tem a sua importância, porque cada ser vivo, é como se cada ser vivo tivesse uma alma. Então, eles são muito sensitivos nesse quesito. Então, Mas eles também não comem produtos de origem animal, tipo mel, leite? nada, nada. Eles Nossa. são veganos, Ah, né? sim. Mas no budismo ainda assim tem algumas práticas aí vegetarianas, mas é mais o veganismo, tá? E eles classificam porque eles ficam mais leve, e por exemplo, eles não têm aquele olhar assim para alimentação. Por exemplo, eles só se alimentam só na hora do almoço, tá? Depois, durante o dia, eles só tomam água ou chás, mas eles só têm a refeição principal, o almoço, tá? Já no islamismo, né, tem o jejum, que é do Ramadã, tá? Que é uma vez por ano, no 9º mês do calendário lunar, tá? Que são 30 dias de jejum durante o dia do nascer até o pôr do sol, tá? Então aí essa alimentação durante 30 dias, um mês do ano, só é feita durante a noite, né? Então se faz o jejum ao nascer, ao pôr do sol, no islamismo, tá? Mas no islamismo, no mais, não tem, assim, vamos se dizer, uma restrição aí alimentar, que eu falo assim, em questão já do budismo, que é totalmente restrito a alimentação deles, né? Que eles são veganos, ok? Voltando aqui para o islamismo, né? Já que são 30 dias de jejum, né? Que é jejum prolongado. Na época, olha só como que funciona do islamismo, né? Durante o dia, né, se tem o jejum, que é do nascer do sol até o pôr do sol, que é a abstência da comida, bebidas, atividades sexuais e vícios, tá? Como cigarro, enfim, vários vícios aí que possam existir. Aí, à noite, né, ele se alimentar-se antes do amanhecer, oração, pera lá, aí à noite se tem a quebra aí do jejum, né? Depois que tem o pôr do sol, eles fazem a quebra do jejum, aí eles fazem orações especiais, aí sim se tem a permissão para comer e beber e realizar atividades sexuais também. Depois tem mais orações e depois alimenta-se antes do amanhecer, caso a pessoa sinta fome. Então, além do jantar, por exemplo, se a pessoa quiser fazer uma ceia antes de dormir, é permitido, ou se caso, por exemplo, a pessoa acordar aí 4 horas da manhã e quiser se alimentar, pode, tá? Então, o jejum, ele é só durante o dia, ao nascer, ao pôr do sol, ok? Aí, através disso, do islamismo, né, foi verificado
que as pessoas se submetiam ao jejum do Ramadã, porque o jejum do Ramadã, na nossa história, era o jejum mais prolongado que se tinha, né? Que era o quê? Jejum, a prática do jejum em 30 dias. E daí, que benefícios foram observados? Alguns benefícios. E esses benefícios foram diminuição da glicose, diminuição da insulina, redução da pressão arterial e das frequências cardíacas, emagrecimento e redução, sem a redução de massa muscular, né? Quer dizer o quê? Que obteve sim uma lipólise, teve sim uma grande quebra de gordura. Então, as pessoas foram verificando que com o jejum do Ramadã se obteve vários benefícios, tá? Aí nós temos um jejum, com licença, mais um coleguinha. Aí depois disso, né, que começou aí esse olhar para o jejum, né, através da prática religiosa, que foram se certificando aí os benefícios do jejum, é que se começou o estudo sobre o jejum. E esses estudos não é de agora, são estudos antigos, mas que realmente essa prática só veio agora, né? Por exemplo, aí o jejum intermitente, ele ganhou uma fama aí entre 2014 e 2015, né? Mas que ainda é muito se falado. Então, iniciou essas pesquisas na década de 80, desculpa, em 1978, que obteve o início das pesquisas, que foi no jejum do Ramadã, tá? Porque se teve aí um resultado de um paciente de 27 anos. E nesse resultado que foi muito significativo, que eles tiveram um olhar diferente. Então, os pesquisadores iniciaram as primeiras pesquisas de jejum da década de 80, tá? E o primeiro estudo a falar sobre o jejum, tá? Foram Guma et al. 78, Halak e Nomani, 1988, e depois a gente teve o Saleh et al. 2005. Então, na realidade, ali na década de 80, a gente se teve o estudo do jejum do Ramadã, e a partir de 2005 que se começou, Saleh et al. Começou o estudo da prática do jejum, tanto voltado com olhar religioso, quanto voltado do olhar biológico, do olhar que benefício que esse jejum traria, tá? Então, o jejum mais longo da história tratava-se do paciente, ele tinha 27 anos, ele pesava... É isso que eu ia perguntar. Esse cara passou um ano sem comer, velho. Isso. Eu não acreditei, não. Mas eu vi que tem estudo mesmo. Tem sim, tem um estudo. E até hoje ninguém barrou ele. Esse paciente de 27 anos, ele pesava 207 quilos. Ele apresentou-se ao médico Dr. Stuart, na Escócia. E a ideia original era conduzir um jejum de alguns dias sob supervisão médica, tá? Mas como o paciente adaptou-se incrivelmente ao jejum, então o experimento dele foi prolongado, tá? Porque ele não se passava tanto mal. Mas esse jejum, gente, do início ao fim, ele teve supervisão médica de ele ser conduzido ao hospital e ficar internado no hospital praticando o jejum, tá? Então, ó, o paciente consumia líquidos não calóricos à vontade. Que líquidos não calóricos à vontade são esses? A gente conhece que são chás, água e café,
né? E multivitamínicos eletrólitos, tá? Então, por exemplo, esse paciente, ele não ficou sem um aporte nutricional. Ele ficou, como eu falei para vocês, o jejum intermitente, ele é uma restrição calórica intermitente, tá? E não uma restrição vitamínica. Então, o paciente, ele tem que tomar as vitaminas. É correto se passar o jejum casado aí com aporte nutricional vitamínico, que a gente sabe que não tem valor calórico. Porque o que tem valor calórico, gente? Valor calórico tem o quê? Carboidrato, tem proteína e lipídio, né? Vitaminas e minerais não tem valor calórico. Aí no início ele permaneceu internado, mas depois apenas fazia visitas ambulatoriais, que ele ia ao médico todos os meses, uma vez na semana, tá? Aí, em 382 dias, no caso foi mais de um ano, houve uma perda de 125 quilos. Ele pesava, então, 207 quilos. Ele teve uma perda de 125 quilos. Uma média de 325 gramas por dia. Culminando um peso final de 81 quilos, tá? 5 anos após o jejum, o paciente ainda mantinha um peso de 88 quilos. Então, após 5 anos, ele teve ainda essa perca de peso corpóreo total, né? Porque ele, quando parou esse jejum prolongado, ele tinha 125 quilos e após 5 anos ele ficou com 88 quilos. Além da glicose estar estabilizada, próxima a 30 miligramas dele, sem efeitos adversos. Entretanto, esse paciente, ele ficou, desculpa, gente, hipoglicêmico, né? Ele aí teve uma hipoglicemia a longo prazo. Fala. Alguém falou alguma coisa? Eu. Você já ouviu falar daquelas pessoas que vivem de luz? Sim, Então, mas eu nunca fui a fundo, eu já escutei falar, mas fala da sua experiência. Não, eu li pouca coisa também. Uma vez eu vi, acho que no Fantástico, passou alguma coisa a respeito, aí eu fui dar uma lida. Assim, tem pessoas que dizem que elas reduzem drasticamente a alimentação, né? Mas tem outras que dizem que elas não se alimentam mesmo, que é só de energia e luz e tal. Luz Só de sol, luz solar. Aqui em Rondônia eles não iam passar fome nunca. Nunca. Só que aí diz também que eles não vivem muito depois, né? Diz que, tipo assim, acho que uns 10 anos aí, tipo, morre, né? Um trem assim. Mas eu também não pesquisei a fundo, não. Tá. Geralmente, a yoga tem um pouco dessa prática de jejum também. Gente, tem gente batendo no meu portão. Eu vou dar um pulo ali. Das vezes é a polícia, que nem hoje.